né, e a Abreaco, né, a nossa Abreaco, da qual eu também faço parte da gestão, junto com o Roberes, e a Fambras, por proporcionar esse momento, né, de a gente poder interagir e conversar sobre ovinocultura e numa fase tão importante que é a terminação, né? A terminação é uma etapa da ovinocultura muito importante, de uma relevância enorme para que esse mercado venha, né, cada vez mais essa cadeia evoluir. Então, agradecer essa oportunidade e queria só fazer uma ressalva aqui, é que eu não sou um profissional habilitado, eu não sou zootecnista, eu não sou veterinário, né? Eu sou de formação, sou administrador, mas o que me orgulha hoje, né, já de algum tempo, é ser ovinocultor. Eu sou produtor de ovino. Eu faço a ovinocultura de corte. Isso é o que hoje me dá orgulho de estar contribuindo com essa cadeia. Então, e eu tenho uma diferençazinha a mais, né, do que a maioria dos produtores, é porque eu tenho, né, a visão, eu desenvolvo todas as etapas, né, do processo da produção ovina, desde a estação de monta, a cria, gestação, nascimento, né, recria e a terminação. E também fazemos a parte de processamento e beneficiamento, através da empresa da Cordeiro Patriota, que é uma unidade de beneficiamento. E todo esse processo produtivo do ovino, a única etapa que a gente não faz, que terceiriza, é a parte do abate. Então, assim, eu sou uma pessoa que, né, reúno, assim, de certa forma, né, dentro do possível, uma visão do processo produtivo todo da ovinocultura. E isso, para mim, me honra bastante, viu, pessoal? E estou aqui à disposição. Vamos lá. É, vamos lá. A primeira pergunta é o seguinte, já que o assunto é terminação hoje, qual foi o momento que você decidiu, entendeu que a terminação era necessário, né? Haja visto que você era produtor, né? Mas você teve que dar disponibilizar, dar um atendimento especial a essa questão de terminação. Que momento foi que você entendeu que a terminação era necessário para poder você ter produto com sua marca Cordeiro Patriota? Roberto, a terminação, ela para mim, né, ela se tornou assim, extremamente importante pela questão da necessidade de você ter padronização, né? A gente que atende o mercado na ponta, então a gente precisa de duas condicionantes. Uma é padronização e a outra é constância de fornecimento. E você só consegue isso, tanto padronização como constância, você fazendo a terminação. Quando eu comecei na ovinocultura, a gente não tinha unidade de beneficiamento. Eu sempre fui um produtor de ovino. A partir de 2021, foi que a gente assumiu, né, a indústria, a Cordeiro Patriota, e aí foi que aí a gente teve que realmente sair mais da cria e realmente desenvolver muito essa etapa que é a terminação. E isso, assim, rapidamente, né, ficou evidente para nós da necessidade para você conseguir mercado, para você ter constância, para você ter padronização, porque o grande desafio é esse, o mercado exige isso, esse mercado gourmet, esse mercado de um consumidor, né, que quer mais qualidade, mais exigente, e principalmente, né, que a proteína ovina hoje é um produto de altíssimo valor agregado. É uma proteína de valor agregado, mais valorizado que a carne bovina, mais valorizado que o suíno, mais valorizado que o frango. Então,
Daí, esse consumidor ele é muito exigente, ele quer padronização. Ele não quer comprar um pernil com 1,2 kg, outra vez tem 1,8 kg, outra vez 2 quilos. Não, ele quer padrão e quer constância. Nenhum cliente seu, nem restaurante, nem supermercado, nem loja de carne, vai continuar, né, sendo fiel, tendo uma parceria realmente forte com você, se você não tiver constância de fornecimento, né? O restaurante vai botar lá um contrafilé no cardápio dele. Aí, quando chega amanhã, não tem. O cliente chega no restaurante, vê no cardápio, ou então ele já consumiu, né, na vez anterior, pede, você vai dizer que não tem. Então, isso, para quem quer manter uma clientela, isso é realmente totalmente deplorável. Então, a única maneira de você garantir realmente uma constância, né, não ter ruptura e ter padronização é a terminação. A terminação é muito importante hoje dentro do processo produtivo. Eu lhe pergunto, você não consegue abastecer a sua unidade de beneficiamento, acredito eu, durante as suas demandas, via criação e sua própria terminação dos seus animais oriundos da sua criação. Como é que faz isso? Porque aí você tem que buscar esses animais para trazê-los para a sua propriedade, para engordar. Como é que é essa situação? Você se defrontou em algum momento com isso e teve que correr atrás. Como é que foi e como é que está sendo isso? Essa busca por essa matéria-prima magra, entre aspas, para engordar. Certo. Roberto, é o seguinte, veja bem, hoje está mais difícil, né? Hoje bem difícil. Por quê? Porque hoje a gente está vivendo, como já foi até objeto de outra webinar, de outra live, nós estamos vivendo uma espécie de quase um apagão de ovino, de cordeiro principalmente, né? A demanda aumentou muito e a produção não vem acompanhando. Então, isso tornou mais difícil a terminação. Desde que a gente, né, realmente entrou na área de processamento, de beneficiamento, a gente viu a necessidade de desenvolver parcerias, de estimular o nosso entorno, na nossa região, a que pessoas produzissem, né, e, de preferência, né, nos entregasse o animal ou já no abatedor ou já próximo do nosso padrão de peso vivo de abate. Então, isso funcionou, vinha funcionando bem, né? E a gente aí entrava com a nossa produção, né, reguladora em torno aí de 50% da nossa necessidade. Mas só que eu já tinha detectado, né, a gente já vinha, né, que eu lido, trabalho com a ovinocultura, né, é a atividade principal nossa, eu sou profissional, nós somos profissional da ovinocultura, a gente já vinha sentindo, né, que com essa questão do abate indiscriminado, o abate de fêmea, né, muita gente falando só em confinamento, pouca gente falando de cria, porque para existir confinamento, tem que haver primeiro cria. Se você não está tendo cria, se não está abastecendo o confinamento, isso vai chegar uma hora que vai colapsar. E aí eu já antevia esse cenário há uns 3 anos atrás, né? A gente já, né, Roberto, a gente teve até a oportunidade de já conversar isso aí, nossos bate-papos aí que a gente faz, né, com uma certa frequência, a gente já previa esse cenário. Só que esse cenário chegou. Esse cenário do ano passado para cá, de mais ou menos setembro do ano passado para cá, começou essa, né? E os nossos parceiros que a gente construiu, como alguns deles não são profissionais mesmo, são pessoas que têm a ovinocultura como a segunda ou terceira alternativa, diante dessa dificuldade de conseguir os animais para confinamento, começou a falhar. Isso fez com que a gente tivesse que readequar nossa estrutura novamente, dar um passo atrás e ampliar toda a nossa estrutura de produção, para que a gente pudesse atender a nossa demanda. E é isso que a gente tem feito. Então, hoje nós estamos aí com em torno de 80% da nossa produção, hoje ela é de produção própria, que é uma coisa que não é muito boa.
não é? A gente está fazendo isso porque não tem muita alternativa. Porque a complexidade que você tem, né, pós-abate, né, de comercialização, de processamento, comercialização, logística de entrega, você conhece muito bem, né, Roberto? E vai até a degustação, né, não é tarefa fácil. Né? A questão de venda, né, de logística de entrega, não é coisa fácil. Então, né, devido a gente hoje estar tendo a necessidade de 80% da nossa necessidade de matéria-prima, se está sendo abastecido por nós, causa um estresse muito grande, que não era para ser assim. Era melhor, né, que quando estava lá, que era em torno de 50%. Mas, como a gente tem um mercado a atender, a gente não pode, como eu falei aqui já anteriormente, correr o risco de ruptura, de faltar produto, senão a gente vai perder a nossa clientela. Então, o desafio continua sendo esse, né? A gente tendo que produzir mais devido a essa dificuldade que hoje está tendo da aquisição de animais para confinamento. Vamos entrar agora praticamente, mesmo você não sendo técnico, mas aqui tudo é possível, nada e tudo é permitido, né? Porque aqui é de produtor para produtor, então todo mundo fica à vontade, mesmo tendo técnicos aqui envolvido, em falar o que achar, mesmo que não seja nos termos técnicos apropriados. A sua terminação aí, você normalmente solicita do seu fornecedor, ou mesmo animais seus, você começa a engordar a partir de quantos dias, ou de quantos quilos o animal, durante quantos dias, como é esse processamento para chegar a X quilos de abate para poder ir para o seu processamento? Como é que se dá, já que você falou que 80% você mesmo tem a sua própria oferta, digamos assim, de animais magros, né? Que você se preparou, você viu que ia passar por situação difícil, então, de qualquer maneira, você fez uma estratégia, né, de se resguardar para poder ter o animal para a sua unidade de beneficiamento. Bom, Roberto, aí são duas estratégias, né? Como eu falei anteriormente, qual era o cenário ideal para nós, né? Que fazendo beneficiamento, comercialização, logística de entrega, degustação, né? Até a gôndola do supermercado. O cenário ideal era que a gente tivesse uma rede de parceiros, que o mercado conseguisse nos suprir, nos abastecer com animal no nosso padrão. Qual é o padrão nosso aí? Os animais nossos vão para a gente tem um peso vivo alvo que é 38 quilos de peso vivo. Então, a gente sempre varia aí, esse é o nosso de 38, no máximo 40 quilos de peso vivo, né? Com alguma tolerânciazinha. Então, o ideal era que a gente tivesse parceiros, que a gente já teve mais, como repito, hoje diminuiu por conta de dificuldade, que a gente tivesse parceiro que nos entregasse já o animal nesse ponto. Então, como isso está sendo difícil, o que é que nós fizemos, né? Demos um passo atrás, como eu falei, e começamos ampliando a nossa cria mesmo. De fazer estação de monta, né? De fazer taxa de prenhez, taxa de natalidade, fazer a cria. E a outra estratégia foi aumentar o ranking, o aspecto de compra de animais. Então, a gente compra um animal hoje, Roberto, né, para poder ter o volume que a gente precisa para a terminação, a gente está comprando animal de 20 quilos de peso vivo até 35. Até 35. Então, eu tenho que abrir esse leque todo, esse gap todo de peso, né? E o nosso confinamento lá, ele está preparado para isso, porque nosso confinamento todinho, todas eles são separados por faixa de peso. Né? A gente tem as baias para a gente obter padronização, os nossos lotes eles são homogêneos. O nosso lote, ele nunca tem um animal que tem uma diferença mais do que 5 quilos um do outro. Ou seja, nós temos baias que vão de 25 quilos a 30 quilos de peso vivo, temos baia que vai de 30 a 35 e temos baia que vão a 55 quilos. Então, são várias baias nisso aí. Nossas baias são baias assim,
bem amplas, né? Nossas baias são em torno de 400 metros quadrados, as baias. Isso aí porque todo o nosso modelo de produção é baseado em bem-estar animal. Então, o animal ele está confinado, mas ele não está com os movimentos restritos, ele tem espaço para se locomover. Né? Tem sombreamento, tem espaço, tem tudo. Então, Roberto, diante dessa necessidade, né, com essa escassez de oferta, né, dos nossos parceiros, a gente abriu esse leque de peso, essa faixa de peso enorme. Então, eu recebo hoje, respondendo diretamente sua pergunta, hoje a gente tem 2 canais de entrada por lá. Tanto desse confinamento, que nós chamamos de confinamento, que nós compramos animais que recebemos de animais de 20 quilos até 33 quilos, porque acima disso a gente já pode mandar direto para o abate, não estando com score no nosso padrão, já vai direto para o abate. Então, nós temos essa abertura de compra de animais e tem a nossa cria também, que abastece o confinamento. Vamos falar da alimentação. Como é a alimentação aí? Qual é o protocolo seu nutricional? Como é que você trabalha essa questão? Pessoal, olha, é o seguinte, nós testamos vários tipos de dieta. A gente vem testando ao longo desses anos, né? Ao longo desses 8 anos. A gente vai testando. Hoje, a gente usa um alto grão, né, suavizado. Como eu falei anteriormente, todo o nosso modelo de produção ele é alicerçado, não é, no bem-estar animal. E nós sempre entendemos que o puro grão, pura e simplesmente, né, você pegar um animal que milenarmente ele é um ruminante e esse animal deixar de ruminar é um tormento muito grande. Não é? Então, a gente desenvolveu uma expertise que, mesmo usando o alto grão, né, a gente vai dando uma quantidade mínima de fibra durante todo o período do confinamento e que, como eu falei, como a gente tem essas faixas de peso, essa quantidade de fibra ela vai se reduzindo. Quando chega lá nesses animais, na faixa de 35 quilos de peso vivo para frente, a gente dá uma fibra de 0,25% do peso vivo dele. Quer dizer, é uma quantidade de fibra muito pequena só para manter o conforto do animal, para reduzir o estresse, para ele não ficar regurgitando, né, nem roendo estaca, nem tal. Então, dá esse conforto. Mas hoje, né, de tudo que a gente testou, né, levando em consideração a questão de mão de obra, né, e de praticidade do fornecimento da dieta, a gente usa esse alto grão com essa adição de um pouco de fibra. Falando em miúdos, hoje, se a gente falar em energético, proteína e fibra, qual seria o percentual dessa dieta que você diria no estágio final da Expo Engorda? Que você disse que tem um Não, o escalonamento. seguinte, né? Tem. É o seguinte, a gente faz Esse a dieta, escalonamento ela... é para adaptação ou é de acordo com a qualidade do animal? Quer dizer, o score do Não é animal. para adaptação. Não, como é o nosso processo lá, o nosso protocolo, né, nutricional. Por exemplo, a gente compra o animal, né? O animal chegou ali um lote com 50 animais, né, que a gente vem, na sua grande maioria, eles vêm, né, de pastagem nativa, são animais criados a campo, né? E a gente compra esses animais, a gente recebe, faz um protocolo sanitário de entrada. Esses animais são pesados individualmente, cada um é pesado, identificado, ele é brincado, né? E a gente começa um período de adaptação para essa dieta de alto grão de 12 dias. 12 dias. 12 dias é o tempo, né, que, segundo os estudos aí, são mais ou menos necessário para ter um equilíbrio ruminal. Então, nesses 12 dias, a gente divide o seguinte: o animal inicia, né, com uma dieta de 2,5% do peso vivo dele. Isso já foi uma expertise nossa. Se você pegar qualquer saco desse, né, esse rótulo de núcleo de alto grão,
você vai ver que lá os caras colocam 2 dias, tantos por cento, mais a partir do 4º dia, do 5º dia. A gente, né, com nossa experiência, nós resumimos isso tudo para facilitar o nosso operacional. Hoje tem dado certo, a gente faz 2,5% durante 7 dias, ou seja, 2,5% do peso vivo do animal. Ele, no período de adaptação, é 20% de núcleo e 80% de energia, que é o milho, com 1% de fibra. Isso nos primeiros 7 dias, 2,5%. Do 8º dia ao 12º, a gente já passa para 3%. Então, altera para 3% e continua nessa proporção. 20% de núcleo e 80%. Terminado esses 12 dias, aquele lote de animais que entrou no confinamento, aquele lote que está em adaptação, que tem peso variado, como eu disse a você, vai ter animais com 20 quilos de peso vivo, que entrou no início com 20 quilos, e vai ter animal que tinha 32, que tinha 28, que tinha 33 quilos. Então, esses animais são pesados, novamente, ao final dos 12 dias, e distribuído na sua baia. Aquele que tem 20 quilos vai para a baia de 20 quilos, aquele que tem 25 quilos vai para a baia de 25 quilos, aquele que está entre 25 e 30 está naquela baia, o que está de 30 a 35 vai para uma baia correspondente. Então, ele é distribuído nos animais que já estão no confinamento, naquela baia condizente com o seu peso após essa adaptação. Entendeu? E dentro do confinamento, né, Roberto, dentro do confinamento, o percentual máximo que a gente usa é 4% do peso vivo. 4% do vivo dividido dessa forma. 15%, depois de que sai da adaptação, em vez de 20% de núcleo, passa a ser 15% e 85% de milho, de energia. Achei bem violento, né, o energético, se tratando de animais que vêm do campo e não tem nenhum tipo de intercorrência de acidose, cálculos urinários. Roberto, o que a gente tem mais, não é? Esse período, isso aí foi testado por nós, né? Isso aí é a nossa vivência, né? Para nós lá dá certo, né? É 2,5%, a gente vai direto para 2%, 2,5% do peso vivo, 20% de núcleo e 80% de milho. O que a gente tem, às vezes, é algum tipo, né, com o animal sai, né, uma dieta de pasto, né, dieta a campo, e cai realmente numa dieta que tem muita energia, ele fica, como é que se diz? Ele começa a ficar, como diz popularmente, entrevado. Né? Acontece as dietas, né, hiperenergéticas, ela faz isso, esse tipo de entrevamento. É a única coisa que acontece, com uma relativa frequência. Mas aí a gente já tem o protocolo nosso, né, sanitário, né, para resolver esse tipo de coisa, afasta o animal, tira ele do confinamento, tira da baia, vamos para a enfermaria e dentro de 4, 5 dias a gente dá um antitóxico, a gente melhora, diminui a quantidade de energia, né, de milho, e em torno de 7 dias, entre 3 a 7 dias, ele já deixa de estar mancando, né, com dificuldade de andar, e volta para o confinamento de novo. Esse modelo que a gente vem, essa expertise nossa, a gente praticamente não tem intoxicação, que é muito comum. Isso aqui, para o ovino, dá certo. Nesse núcleo vai a monesina sódica? Vai. Alguns têm monesina, né? Agora, monesina, em alguns núcleos aí, já tem algumas restrições sobre o uso de monesina, já tem outro tipo, a vigianimicina, que é mais ou menos um substituto da monesina, e algumas desses autogrossos mais avançados já nem usa mais. Entendi. Boa noite, Magnus, boa noite os demais aí. Aqui quem está falando é Júnior. Eu sou aqui do norte da Bahia, aqui da região de Curaçá, Bahia. Aqui eu estou conhecendo já meu amigo aqui de Canoa, que é de Pinhões. Uma situação que aconteceu comigo, eu coloquei 10 ovelhas, que já estava aí em torno aí de 6 anos de idade, a 7, e aí eu peguei esses animais para colocar na engorda, no alto grão. E na porcentagem que eu
que eu vi lá no TikTok, né, em um canal de um produtor. Ele me explicou que eu poderia pegar 5 sacos de milho, um de torta moída e um de max ovino. Falou que poderia dar 300 gramas por animal por dia durante 7 dias, junto com volumoso. Então, eu dava 300 gramas em média por animal, ou seja, 3 quilos para esses 10 animais com o volumoso. E depois, no 7º dia, eu já vi você falando aí alguma coisa que seria 12 dias, e no 7º dia eu já poderia suspender e dar só como é que se diz, o alto grão. Aí o que aconteceu? Segurei aí um período de 40 dias, ou foi 45 dias, os animais tiveram um ganho de peso muito significativo, né? Eu gostei do ganho de peso que teve os animais, porém o sabor, tirei um desses para o meu consumo, o sabor da carne, eu não sei o que foi que aconteceu, parecia que era uma coisa contaminada. Não sei se foi, não sei se isso já aconteceu com algum de vocês aí, Isso deve, produtores, isso deve e ter eu sido a mesmo torta, não não? conseguia comer esse animal. Deve ter sido a torta que você botou. A torta tem relatos que a torta, dependendo da quantidade, ela deixa esse gosto. Sim, Ah, Arthur. entendi. Olha, Júnior, olha, Júnior, o que é que eu acho? Como eu disse a você, eu sou produtor, né? Eu não sou uma pessoa habilitada, né, na parte de nutrição, mas eu tenho uma experiência gigante, né? Trabalha muito. Eu acho, assim, totalmente temerário qualquer prescrição de quantidade por animal sem você saber o peso dos animais. Então, 300 gramas para um animal pode ser muito pouca coisa e para outro padrão de animal, muita. Então, o primeiro passo aqui que eu recomendo isso aí é você ter o peso médio do lote. É como a gente trabalha. Eu tenho 100 animais numa baia lá, eu tenho o peso médio daquele lote. E essa dieta, ela é toda calculada em função do peso médio. Aquele percentual que eu estou falando de adaptação, que é 2,5%, é 2,5% do peso médio daquele lote. Entendeu? Então, assim, diante disso aí, a gente usa lá na adaptação 20% do núcleo e 80% do milho, e com adição de um pouco de fibra. Não tem nos dado problema, entendeu? Nem de sabor de carne, muito pelo contrário. Até Isso porque, aí, agora, repito, qualquer formulação dessa de quantidade de dieta, sem saber o peso, sem levar em consideração o peso médio dos animais, eu acho muito complicado. até porque, Arthur, se você fornece uma dieta com 80% de energético e também dá muito volumoso o feno, o animal, tipo, ele tira a densidade energética, o feno ou o capim, entendeu? Então você resguarda a questão da acidose, você não vai ter acidose nada, porque ele vai ajudar, né? Mas ele vai perder a energia que o milho, tipo milho, oferece para o animal engordar rápido, digamos assim, né? Perfeitamente, né, Roberto? É o seguinte, agora, existe duas estratégias, né, de alimentar. Uma coisa é o alto grão e outra coisa é ração farelada. Que eu acho que talvez o Júnior aí, parece que começou, pelo que eu entendi, né, Júnior? Começou com a ração farelada para depois entrar para o alto grão, ou eu entendi mal, Júnior? Não, eu coloquei, vamos dizer, os animais tinham média aí de 18 quilos, né? Perdão, vivo tinha em média aí 25 quilos. E aí eu peguei, deixava, primeiro eu dava pela parte da manhã 300 gramas do alto grão, né, sendo na porcentagem 4 de milho, um de torta e um de max ovino engorda, né? Fiz o traço, né? Esse traço. E aí eu dava essas 300 gramas por dia por animal, e depois que eles comiam, eu colocava o volumoso, colocava a silagem, né? Durante só 7 dias, sem deixar faltar o volumoso. Depois do 7º dia, no 8º dia, eu enchia a cocheira. A cocheira era sempre cheia. Os animais engordaram rapidamente, pegaram ganho de peso rapidamente. Só uma ovelha que ainda se intoxicou,
mas eu consegui controlar. E aí, quando esses animais eu vi que já estavam em um peso excelente, teve animais que deu quase 30 quilos de carne, né? Uma das ovelhas. E, mentira, 33. Mas só que eu tirei uma das menores para comer, não consegui comer. O sabor muito forte mesmo, um sabor que eu nunca vi. Não tem nada nem a ver com pai de chiqueiro, com aqueles bodes que tem aqueles cheiros. Era um cheiro totalmente diferente, um gosto péssimo. E o cozinhado, a carne até que ainda era mais ou menos, mas a parte de osso, de fazer o cozinhado, né, era insuportável. Fedia dentro da cozinha. Agora, Arthur, eu acho o seguinte, essa história do Júnior, chat, eu nunca tive nenhum caso desse, não. Nunca eu, tive eu, nenhum a- caso eu, a- desse, eu não. acho que é a torta de algodão dele, que ele está usando muito. Porque, na verdade, muita gente procura, para diminuir o custo da dieta, substituir o farelo de soja por uma outra proteína. Aí, em vez de botar 20% de soja ou 15% de soja, aí bota 10%, aí vai as alternativas de dieta. Mas penso eu que é sempre no custo, porque nenhuma delas bate na farela de soja, né? É como diz o nosso amigo Márcio Sarrazo, não tem conversa, é soja e milho. E o milho, na questão do milho que ele falou aí, moído, sei lá, o problema é que quando compra o milho moído, se você não sabe a procedência do milho, o milho tem que ser um milho bom, um milho grande, um milho que tenha amido. Se for milho, porque às vezes você compra o milho moído, é porcaria. Você não sabe como foi que o cara fez isso, né? Então você pensa que está dando um grande produto energético e não está dando, né? Esse é a grande dúvida. O recomendável, né, quando você vai dar milho farelado, é você comprar o milho e você mesmo moer. Né? Porque você sabe que está dando milho, não tem mistura, não tem nada. O ideal é esse. Agora, né, Roberto, a gente tem que, assim, o protocolo nutricional, aí vai ter que definir se eu vou trabalhar com farelada, né, com a ração farelada, que tem suas vantagens também, ou ração alto grão. A nossa opção, como eu já falei aqui, foi por alto grão, tanto com relação a ganho de peso como de praticidade. Mas tem gente que defende, né, e até usa a ração farelada. E dá certo lá. Então, para nós, a gente já testou várias vezes, o melhor resultado de conversão, de taxa de conversão, que é isso um termo, né, que nós, produtores de carne, né, nós que fazemos a ovinocultura de corte, a gente tem que começar a se familiarizar com esse termo de conversão, né, que Arthur, a conversão... essa Pois conversão, não. já aproveitar o embalo, essa conversão alimentar ou eficiência alimentar, sei lá, a sua aí está de quanto para quanto? Quantos quilos para 1 quilo de carne? Você está conseguindo? Olha, Roberto, é o seguinte, uma, assim, devido a nossa genética ela ser muito variada, a gente não tem padrões genéticos muito definidos, a gente trabalha, né, com, a grande maioria, com SRD mesmo, né? Então, assim, essa conversão, ela varia muito. O que a gente tem conseguido aqui com alto grão aqui é uma faixa entre 220 a 280 gramas de ganho de peso diário, em média. E isso eu estou falando de lote, não é individual. Né? Porque às vezes a gente vai, eu já vi gente, não, porque fui um Não, campeonato de ganho de peso, o animal ganhou. não estou perguntando o ganho médio diário, né? O ganho de peso, né? Eu estou perguntando quantos quilos de uma determinada dieta para atingir 1 quilo de carne, em média, estimado. Rapaz, na ovinocultura estimado vai ser aí em torno de uns 13 mil quilos. Quanto? 3,5? 3 quilos. 13 mil quilos. Você faça aí uma média mais ou menos, né? De 280 gramas diário. Né? 280 gramas diário. Para você obter obter 1 quilo, você precisaria de quase de 4 dias. Né? Para você ter 1 quilo de peso vivo, né? Nem de carne, de peso vivo. Né? 1 quilo você precisaria
de 4 dias. E um animal de 30 quilos, mais ou menos, ele vai comer em torno de 1,40 kg, entre 1,4 kg entre núcleo e milho. Então, vai ser em torno aí de uns 3,5 quilos, mais ou menos, Tá bom. de ração para se transformar em Tá um, ótimo, né? em 1 quilo de... Porque via de regra que eu vejo esse pessoal aí, é na faixa de 4 a 5 e até 6 quilos de dieta para 1 quilo de peso vivo. Mas assim, é que eu estou dizendo, no que a gente vem testando até agora, Roberto, o melhor que tem essa conversão é o alto grão. Entendeu? Não tenho Onde tem dúvida. esse ganho de peso melhor. E os nossos animais mestiços, porque o sangue que prevalece é o quê? É o deslanado santinês, nessa mestiçada, nessas cruzas? Ou o Doppler está Exato, presente exato. aí? Exato, Roberto, a gente, né, a gente tem como estratégia nossa aqui, a gente preferencialmente, a gente gosta do deslanado, né, que é aquele animal que ele são animais, o deslanado, são raças aqui, né, oriundas, normalmente aqui do semiárido nordestino mesmo, são raças mais adaptadas, são raças que têm um sabor de carne muito peculiar, né, tem uma deposição de gordura menor do que o lanado, e ele sofre, ele é menos afetado pelo forte período. Então, para nós, né, a gente foca muito no deslanado, que tem uma conversão melhor, ele cansa menos e tem um sabor, né, de carne característico, que são a raça santinês, que são Morada Nova, né, que é o Soinga, né, que foi uma raça até oficializada do Cariri, né, e por aí. Porque E os mestiços. eu vi os trabalhos de pesquisa lá do professor em São Paulo, que estuda muito essa questão nutricional ligada à terminação, e é muito claro que você, quando cruza o Doppler, aí ele fala santinês, vamos lá, um mestiço deslanado nosso, quando cruza o Doppler, a resposta é melhor desse animal, digamos assim, um meio sangue, entre aspas, né, do que o próprio santinês ou do próprio deslanado se cruzado entre si, né? Não sei se você Olha, tem o Doppler aí, como é que você já percebeu isso na prática, alguma coisa? Roberto, exato. Veja bem, o que é que a gente enxerga aqui no dia a dia nosso, na prática, né? Isso é o que todo mundo diz, né? Você vai pegar o Doppler, né, e cruzar com o santinês, né, que é o chamado cruzamento industrial. Mas o que é que acontece na prática? Isso é teórico. Na prática você pega um reprodutor Doppler, você compra numa feira um reprodutor Doppler puro, e você vai colocar com matriz santinês pura? Não. Na grande maioria, não. Você vai pegar um Doppler puro e jogar em cima de um SRD, que, às vezes, ela já é bem mestiça de Doppler. Você conhece a Bahia e sabe o que eu estou dizendo. Então, esse choque, essa heterose sanguínea, ele não vai acontecer na prática. Porque eu estou pegando um animal puro e estou botando com um mestiço, totalmente mestiço. Às vezes, até 3/4 de sangue Doppler. Então, termina que aquele ganho fantástico, né, daquele animal de ganho de peso exuberante que se divulga, na prática isso não acontece. Porque eu não estou pegando o Doppler, estou jogando em cima de santinês puro, estou pegando o Doppler e jogando em cima de animais mestiços, de cruzas, né? Como fala o então, outro. não tem. Isso é uma coisa que assim tem que ser desmistificada, porque se vende muito esse pacote. Né? Se vende muito pacote. E na prática não é assim que acontece. Então, a gente tem essa predileção pelo deslanado, e no nosso caso, o santinês, né? Porque são animais que têm uma libido maior, são animais que têm esse santinês. Hoje você pode dizer que hoje ele é muito bem acabado, o santinês, né? Ele tem um pernil bonito, né? Não é mais como antigamente, era muito ossudo no pernil, não é mais, é um animal de porte muito bom e tem uma resistência muito grande. E a raça deslanada, como eu falei, ela é a que sente a menor influência do forte período, né? Que são os nossos, assim, a alta luminosidade que a gente tem. Então, para a parte de cria, ele é muito, muito, muito mais eficiente. O rendimento de carcaça desses animais está em média de quanto que você está conseguindo?
Rapaz, Roberto, lá nosso entre 51% até 53%. Entre 51% e 53%. O que é que eu chego à Rendimento conclusão? de potássio. Eu chego à conclusão que tudo é genética e meio ambiente, que é a questão da alimentação também, a nutrição, a dieta. Mas pelo que a gente conversou até agora, eu observo que o fator mais preponderante, posso estar errado, não sou nenhum geneticista, nem nenhum especialista em nutrição animal, que é a nutrição. Né? A sua dieta é uma dieta altamente energética que favorece tudo isso aí, né? Para a gente ter esse nível de rendimento de carcaça, para ter um acabamento. Perfeito, Roberto. Eu costumo dizer muito que a melhor genética é a nutrição, certo? Porque você pode ter o animal da melhor linhagem. Se você não tiver um plano alimentar, um plano nutricional adequado, você não vai conseguir bom resultado, de maneira nenhuma. Lógico que se você aliar um plano nutricional adequado com uma genética melhor, você vai ter melhores ganhos, não tenha dúvida. Mas não adianta ter um animal de alta genética e não ter um plano nutricional adequado. Ele não vai responder. Então, em linhas gerais, a genética que manda mesmo é a nutrição. Se você não tiver suporte alimentar, você não vai conseguir resultado, não. Eu lhe pergunto também a questão, indo já para o custo-benefício. Como é que anda esse negócio de custo-benefício? A gente sabe que os preços estão bastante remuneradores, os preços de ovinos hoje, né? Devido a essa questão da relação oferta e demanda no mercado. Então, como é que está essa relação? Porque eu não vejo muitos empreendedores aqui no Nordeste, né? Ou seja, a pessoa diz, não, esse negócio parece ser bom, eu vou iniciar, vou botar um empreendimento de engorda de ovinos. E não vejo isso. Né? O que é que acontece que isso ainda não está sendo incentivado? Né? Pelo contrário, a gente está exportando animais de Pernambuco, da Bahia, né? Para engordar em São Paulo, Santa Catarina, até Rio Grande do Sul já está no circuito, por causa da entre-safra aí, estão precisando de animal até agosto, setembro. Roberto, é o seguinte, essa é uma importância, né? A Cordeiro Patriota, que nós, assim, a gente não olha só para o nosso umbigo, né? A gente sempre teve esse olhar para a cadeia, até porque nós temos convicção que a ovinocultura ela é uma das alternativas, certo, da melhoria da qualidade de vida, de geração de emprego e renda para o semiárido nordestino. Eu não tenho dúvida. Nós temos convicção disso, que a ovinocultura hoje sempre foi, e agora, né? Só que não nós, né, Roberto, essa crítica que eu faço para nós mesmos, né? A gente nós não temos sido capazes, né, de levar essa informação para a ponta. Nós não temos tido capacidade, nossos órgãos representativos, nossas entidades de representação, elas não estão, né, sendo eficientes em levar essa informação para a ponta. E a gente sofre muita discriminação. Não é nem produtor de ovino, é o criador que chama de miunça. Né? Então, a criação de ovino, ela sempre foi relegada ao terceiro, quarto plano, né? Aquela coisa que você joga lá na sua terra, né? do pequeno agricultor, da agricultura familiar, daquele pequenininho, que joga de qualquer maneira, né? Que não tem nenhum protocolo sanitário, não tem plano nutricional, não tem manejo de neonatal, não tem nada. E isso aí fez com que a gente andasse praticamente para trás, ou de lado muito tempo. Né? E hoje, veja bem, o que é que acontece? Nós temos hoje, enquanto um arroba de boi, de carne bovina, eu vou falar do boi porque é a maior referência, é em torno de R$350, nós estamos pagando 450. Aliás, em torno de 330, nós estamos pagando 450 pela carne bovina. Ou seja, R$120 de diferença. Isso por si só, Roberto, já era para ser
uma informação, um dado para que você possa. Eu vou iniciar uma criação. Eu crio ovino ou vou criar bovino? Se aonde come um bovino, normalmente come um ovino. Só que uma coisa, onde você tem um AUA animal, que são 450 quilos, você vai ter 9 matrizes de 50 quilos. É mais ou menos a mesma coisa. E eu estou produzindo uma carne que ela hoje está em torno de 30%, 33% mais valorizada do que o bovino. Mas essa informação nós não temos tido ao longo do tempo, Roberto. E aí, eu já lhe disse, e volto, né, a afirmar aqui num espaço mais aberto, a Abreaco ela tem um papel importantíssimo, porque ela tem essa sensibilidade, né, de a gente ter programa de chegar essa informação lá para o pequeno produtor. Né, porque a conta ele faz, acontece quando ele faz, por exemplo, nós temos um animal, a matriz ovina, se bem manejada, nós temos que ter 3 partos em 2 anos. 3 partos em 2 anos. O tempo de gestação de uma matriz ovina é 157 dias, 153 dias. Um boi são 9 meses, é quase a metade. E por que a gente tem tanta dificuldade de convencer pessoas, a investidores de médio e grande porte, a optar pela produção de carne ovina? E eu, né, Roberto, lhe confesso que eu estou muito feliz, né, de ver o trabalho do pessoal do Mato Grosso. Não é? O Mato Grosso lá querendo ser o maior produtor de ovino do Brasil. Olhe, um estado que tem tradição de boi, tradição de carne ovina. Tem muita soja, tem muito milho, tem toda a condição, mas as pessoas lá... A gente viu naquele dia lá da Green Farm, maravilhoso, né? O pessoal lá com uma mentalidade muito diferente das grande maioria, que era a mentalidade de produzir para a indústria, alinhar para a indústria, querendo saber o que a indústria está demandando, o que o consumidor final está, né, demandando, que tipo de produto, que qualidade de carne, que tamanho de corte, né? Então, isso aí, quando eu vejo aquilo ali, me deixou muito feliz que esse despertar acontecendo. E a gente precisa disso, a gente não pode trabalhar só com pequeno produtor, né? E outra coisa, só é uma coisa que eu tenho feito muito, né, dito muito, quando eu tenho oportunidade de falar, e a gente tem que criar essa mudança, essa virada de chave no criador de mionça. Ele tem que sair de criador para ser produtor. Se cria gato, se cria cachorro, entendeu? O criador de ovina tem que ser produtor. Aquela produção ela tem que ser com fim lucrativo, ela tem que gerar renda e tem que gerar melhoria de padrão. Eu tenho a dúvida. E nós temos um produto que hoje está valorizado e que, você sabe, tanto quanto eu, hoje a demanda é maior do que a oferta. Não é? Então, às vezes, eu não consigo entender porque a gente não conseguiu sensibilizar as pessoas a produzir. Roberto, a palavrinha, Roberto. Ô, João, seja bem-vindo. João é secretário de Agricultura aí do município de Casa Nova. E também apareceu outro aí. Eu estava aqui ouvindo. Do Mato Grosso, o Márcio acabou de entrar aí, não sei se ainda está, mas nós temos ainda uns 5 minutos aí para encerrar. Pode falar, João. Rapidinho. Estava ouvindo o Magno aqui, né? E a gente aqui em Casa Nova é o município com o maior rebanho de capim e ovino, né, mesmo que não tenha qualidade, e a gente tem feito um trabalho muito forte em tudo que você falou, levar informação à ponta, levar extensão rural à ponta. Hoje eu estou com a equipe de 4 agrônomos, 3 veterinários, acabei de fazer a segunda exposição seguida, onde houve uma movimentação de 10 milhões de reais, desses 10 milhões, quase 3 milhões de animais vendidos, uma cidade que não fazia mais de 15 anos. O Roberto foi um dos palestrantes que eu trouxe aqui. Eu trouxe o Matheus, da Embrapa, para falar sobre manejo, sanidade, tudo. E o Roberto para falar sobre isso, sobre terminação. Eu concordo com você com tudo isso. As pessoas cobram que a gente avance na agroindústria com relação, também na pecuária com relação aos abatedouros, mas eu percebi que eu não vou conseguir fazer isso, eu não entregar um padrão, uma escala, para que as pessoas venham fazer isso. Então, eu tenho cobrado muito
e Roberto tem percebido, é que as pessoas estão falando cada um na sua linguagem, e se todo mundo trabalhar junto, muda isso aí, muda esse retrato. Porque onde eu cheguei com genética, que eu cheguei, as pessoas estão com autoestima lá em cima, estão se preparando para isso. O Banco Nordeste, nessa exposição, fez 3 milhões e 100 de contratos, 40 contratos imediatos e mais 139. Então, as pessoas querem entrar nesse mercado. Então, agradeço muito, Roberto, pela oportunidade de estar aqui com vocês, aprendendo um pouco, né, e ajudar também a tentar mudar essa realidade aí. Honorato, eu tenho conversado com o Roberto, a gente conversa com uma certa frequência. Eu acho que a nossa ovinocultura, que eu me orgulho muito de ser ovinocultor, eu tenho um orgulho disso, eu não me canso de frisar isso, e a gente tem que trabalhar, Honorato, você que trabalha aí, né, que você que é do município, que é o maior rebanho, né, é de melhorar a autoestima, levantar a autoestima do produtor. O produtor de ovino tem que ser orgulhoso, tem que se orgulhar, porque ele faz um produto de valor agregado, ele faz um produto que está com déficit no mercado. A produção não está acompanhando a demanda. Lógico que não é qualquer tipo de produção, né? É aquilo que eu vi lá em Mato Grosso, o pessoal preocupado em saber que padrão a indústria está querendo, que é o que o mercado está cobrando, né? Mas nós estamos numa janela de oportunidade. Eu acredito, viu, Honorato, aí, que na minha visão, se a gente souber aproveitar pessoas como o Roberto, que tem um trabalho, né, que eu sou um fã de Roberto, né, ele sabe disso, né, tem feito um trabalho, uma militância, não é de hoje, né, conhece essa cadeia como ninguém, né, uma pessoa que eu tenho um respeito dele, ele tem feito um trabalho maravilhoso aí, de mesmo, né, de discipulado. E a gente está começando agora, viu, Honorato, a colher esse resultado. Eu estou enxergando, olha os espaços que nós estamos tendo hoje para conversar de ovinocultura, isso não se falava, né? Uma coisa que atrapalha muito nós aqui é a nossa informalidade, né? Esse mercado informal, esse mercado clandestino, ele ainda é muito grande, está diminuindo, isso vai chegar um momento que vai, né, chegar a um nível tolerável, mas o que é que acontece? A gente perde significância, a gente perde relevância. É como você vender e não tirar nota. Para o físico, você não está vendendo nada, não está tirando nota, não é? Então, tudo que é isso feito no informal, ele não está gerando imposto, ele não gera mão de obra formalizada, né? Ele não gera emprego na indústria. Então, isso é um grande gargalo que nós temos. Mas isso está sendo vencido. Né? Está sendo vencido, eu acho que a gente está tendo aí uma fase de ouro, viu, Honorato? Com certeza, muito prazer com você. Com suas devidas venhas aos elogios, mas eu acho que todos nós contribuímos para isso e estamos contribuindo, né? A caminhada é contínua e progressiva, e eu acho que nós vamos ter, dentro em breve, né, boas luzes sobre a nossa cadeia produtiva, né? Porque, como você falou, esse momento aqui mostra isso. O Márcio está aqui no Mato Grosso, está aí escutando, o João está lá em Casa Nova, você está no Rio Grande do Norte, eu estou aqui na Bahia, no sul da Bahia, e tem gente de Curaçá, gente de Remanso, tudo isso. O que a gente quer é acordar o nosso Nordeste, né? Acordar o nosso Nordeste, acordar o nosso produtor, como você me disse, levantar a autoestima desse nosso pequeno produtor, para que a gente tenha uma cadeia mais pujante e mais reconhecida, né? Henrique, está com o microfone aí aberto, Henrique, está dando uma microfonia. Mas nós estamos indo para o encerramento. Roberto, uma perguntinha aí rápida aí. Rapidinho aí, que já estamos no final já. Só perguntar a ele se eu posso colocar na silagem, como feno, o capim BRS. Henrique, eu não sei se você escutou, mas eu não sou um profissional habilitado, certo, para estar, assim, prescrevendo dieta. Não é? A gente tem um conhecimento aqui nosso, né, que é a nossa prática aqui de alto grão. Isso aí precisa de um profissional habilitado, né, para te dar uma informação dessa com mais precisão, levando em consideração as características do animal e o seu objetivo. Eu não posso te dar essa informação. O capim que o senhor usa, qual é o capim que o senhor usa aí de feno? Não, eu não uso mais nem. A gente usava muita silagem como forma de volumoso, mas
o baixo nível, né, de qualidade da silagem, às vezes não é silagem, às vezes o pessoal pega milho e só faz moer palha, às vezes não é nem silagem, a gente simplesmente aboliu silagem, a gente só está usando hoje casquinha de soja A gente como de volumoso. só para dizer, Arthur, só tem 1 minuto aí, ô Rick, por favor, desligar seu microfone, por favor. E agradecer o pessoal do Senar, os técnicos do Senar aqui da região de Curaçá, Remanso, Casanova, que são nossos braços, digamos assim, né? Na ponta, na assistência técnica, que ajuda. O Senar vem fazendo um trabalho muito interessante em todo o Brasil e não foge a regra na nossa região também. E deixar para você falar, agradecer aí esse último minuto que falta, que já vai cair a ligação, e depois nós vamos disponibilizar a gravação. Arthur, com a palavra para encerrar. Roberto, mais uma vez, né, eu fico muito feliz, né, a gente ter um espaço desse, de você estar proporcionando, né, um espaço desse, de a gente conversar sobre ovinocultura. Isso é muito gratificante para nós, a gente vê que as pessoas estão mais interessadas, que as pessoas estão se preocupando